O Mário Tenco Resendes foi um diretor excepcional na sua relação com a provedora. Não só porque toda a gente sabe, e não é preciso eu dizê-lo, ele é um gentleman, como pessoa, e também é como diretor. Ele tem uma capacidade, que nós vemos, aliás, na sua análise política, naquilo que escreve, ele tem uma capacidade que é muito própria de olhar e abordar as coisas, mesmo que sejam negativas para ele, e ele foi a pessoa a quem eu dirigi mais críticas. Porquê? Porque ele assumiu sempre o seu papel de diretor. Era uma espécie de almofada amortecedora da redação. E ele tinha sempre a capacidade e a prontidão de responder à provedora no tempo devido. Isso foi uma coisa que depois da saída dele se modificou completamente e nunca a provedora foi deixada completamente sem respostas, e foi bastante difícil o período que se seguiu à direção do Mário. Ele tinha sempre, às vezes não concordava, como é óbvio, e os provedores não têm com certeza a habilidade, eu não tinha, de acertar sempre nas suas críticas. A margem entre a verdade e não se pode falar de verdade, entre aquilo que é justo em termos de comunicação social, em termos de jornalismo, e não é justo, é sempre muito estreita, em algo, sobretudo quando se trata de rigor, de relação com os fontes. Há sempre uma margem de grande incerteza em termos daquilo que é o olhar do que pode considerar-se que é correto ou incorreto. As palavras são sempre muito difíceis e um provedor tem que medir muito aquilo que escreve, a maneira como se dirige aos jornalistas, e o Mário teve sempre essa capacidade de perceber, mesmo quando não dava razão à provedora, de ter uma palavra que era sempre de apoio, digamos, não à posição que muitas vezes eu tomava, mas à função da provedora. E isto que ele diz dos jornalistas não apreciarem o papel da provedora, eu sabia, tinha conhecimento. Aliás, li, e era de consulta constante, o livro do Mário Mesquita e do próprio Diogo Pires Aurélio, que era, enfim, hoje já há muitos livros de provedores, como aliás o Mário Mesquita e a doutora Isabel Garcia disseram. Hoje já há uma doutrina sobre a questão da provedoria dos leitores. E, portanto, foi, digamos que foi a esse título uma relação extremamente interessante e, para mim, muito estimulante, a relação com o diretor do jornal. Como o Mário disse, eu organizei o livro por temas. O período que eu passei no Diário de Notícias foi um período muito estimulante, e eu acho que o facto de haver tantos problemas ao nível do jornalismo facilitou a minha tarefa.